O Entendendo Direito de hoje vai conversar com o delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial. Estou aqui com o Sérgio Barroso. Segurança é uma das maiores reivindicações dos brasileiros. Eles querem segurança. Mas existe um dado importante quando se fala da Polícia Civil, que é o tema da nossa conversa com o delegado Barroso. A Polícia Civil tem a árdua tarefa de investigar, de tentar solucionar os crimes do país. Num país onde falta quase tudo. A violência não falta, mas as condições para tentar combater a violência, sim. Delegado, bem-vindo ao Entendendo Direito. Muito obrigado, estou à sua disposição. Bom, o senhor tem uma função, vamos dizer assim, que é ingrata, que é estar à frente de um aparato de segurança público num país que tem uma série de dificuldades, dificuldades humanas e às vezes estruturais para garantir a segurança no país. E quando se fala da Polícia Civil, a gente fala da Polícia Militar ou da Polícia de uma forma geral, qual a diferença entre a atuação do policial civil e a atuação do policial militar, por exemplo? E na prática pode-se dizer que o trabalho da Polícia Civil começa quando acontece o crime. Ou seja, a prevenção compete à Polícia Militar. E o trabalho da Polícia Civil, então, começa quando a prevenção não foi eficientemente produzida. Ou seja, terminou o trabalho da Polícia Militar, começa efetivamente. Aconteceu o crime, começa o trabalho da Polícia Civil. Ou seja, o trabalho da Polícia Civil, o que está previsto lá já no artigo 4º do Código de Processo Penal, que é de apuração das infrações penais e da sua autoria. Então, aconteceu o crime, começa o trabalho da Polícia Civil, que é efetivamente tentar investigar todos os detalhes do crime, fornecer os elementos suficientes para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia e o Poder Judiciário processar o indiciado, que é o autor do crime. Então, nós temos que ouvir testemunhas, coletar provas diversas no local de crime, requisitar perícias, que são feitas pelo Instituto de Criminalística ou pelo Instituto Médico Legal, tudo isso para instruir o inquérito policial, que é a peça básica que a Polícia Civil monta para instruir o processo penal posteriormente. Vou pegar um crime, vou pegar um homicídio, por exemplo. Ocorre um homicídio, entra em ação a Polícia Civil. E é claro que existe uma sociedade, não só as pessoas mais próximas de uma vítima, mas uma sociedade, de uma forma geral, que espera uma solução para esse crime, um desfecho para ele. Quanto tempo hoje, em média, no país se demora, ou se é que se chega ao fim, a investigação para a solução de um crime? Em média, quantos por cento na nossa cidade, na nossa região, se resolve um crime como esse? E, em média, no Brasil, quantos por cento se resolve? Bom, nós temos um alto índice de solução dos casos de homicídio aqui na cidade de Maringá, em mais de 80%, enquanto a média nacional não chega a 20%. Então, eu penso que uma forma de você combater esse tipo de crime, ou de prevenir, já que é muito difícil na prática você evitar que o crime aconteça, então uma prevenção a médio e longo prazo seria a solução rápida do crime e a prisão dos autores. Então, esse é o trabalho que nós procuramos fazer aqui em Maringá, que é essa solução rápida. Você elucida o crime, representa pela prisão e coloca na cadeia o autor. Esse não vai cometer outro crime e vai demonstrar para as demais pessoas que há punibilidade. Porque, ao meu ver, uma das causas do aumento da insegurança no país, na verdade, é a impunidade. Ou seja, a falta de você mostrar para a sociedade que o crime é combatido. Aí o senhor colocou um dado preocupante. Enquanto que em Maringá a gente tem 80% de solução dos crimes, no Brasil a gente tem 18%, 20%. Exatamente. Bem menos. E a gente tem aquela velha teoria. Quanto menos punição, mais violência. Se eu não tenho repressão, de uma certa forma estimula a violência. O senhor considera que o crescimento da violência é efetivamente nesse país, essa falta de punidade? É possível ter uma cidade, uma região eficiente na hora que você combate o crime em torno de uma nação, de um Estado, que nem sempre consegue fazer isso? A insegurança, o problema da criminalidade, na verdade, são vários fatores, né? Eu reputo como a impunidade um dos fatores, mas nós temos aí o problema maior, que é o problema das drogas. O Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteiras e a droga entra impunemente, livremente no país todos os dias, através das nossas fronteiras. A maconha, o crack, a cocaína, que vem do Paraguai, da Colômbia, da Bolívia, e nós não temos uma polícia eficiente de fronteira para evitar que a droga entre no Brasil. E a maioria dos crimes que nós nos deparamos no dia a dia, especialmente os homicídios, os furtos, os roubos, os crimes contra o patrimônio em geral, derivam, na sua grande maioria, do tráfico de drogas, porque o usuário de droga, para manter o vício, ele furta, ele rouba, ele mata e morre. Então, é um círculo vicioso.
que acontece em torno do problema das drogas. Eu penso que no Brasil nós deveríamos ter um combate efetivo das drogas agindo em 4 frentes. Primeiro, evitando que a droga entre no Brasil. Então, teria que ter batalhões de fronteira, polícia de fronteira, que foi prometido, inclusive, na última campanha presidencial e até agora não vi esse cumprimento. Mas uma polícia de fronteira seria importante para evitar que a droga entre no Brasil. O primeiro filtro. Primeiro filtro. Prender traficantes, a polícia prende todos os dias. Traficantes aqui em Maringá, Paraná inteiro. Nós temos aí um alto índice de prisão de traficantes e um alto índice de apreensão de drogas. O ano passado foi a maior apreensão de drogas do estado do Paraná de todos os tempos. Mais de 12 toneladas de droga a Polícia Civil do Paraná apreendeu. Então, prender traficantes, sim. E um terceiro momento, tratar o dependente químico. Porque de nada adianta você prender o traficante se você não tratar o dependente. Ele vai continuar usando droga, ele vai comprar de outro traficante, né? Não daquele que foi preso. E para isso também seria necessária a quarta frente, que é mudar a legislação penal. Porque hoje não é possível o internamento compulsório. Há entendimentos diversos, aí até da própria medicina, de que para se tratar um dependente químico é necessário que ele tenha vontade de ser tratado. Mas eu penso que o dependente químico em estágio avançado de dependência, ele não tem discernimento para saber que precisa se tratar. Então, no meu entender, num primeiro momento, uma pena para o usuário de droga deveria ser o internamento compulsório. Estou conversando com o Sérgio Barroso, que é delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa cadeia que o delegado coloca, que é a grande responsável pela violência do país, entender um pouquinho melhor ela. E vamos falar um pouco mais de segurança quando se fala, por exemplo, do sistema carcerário no país. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje conversa com o delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial. Estou aqui com o Sérgio Barroso. Estamos falando sobre a questão da segurança, do papel da Polícia Civil em relação à segurança pública. E o senhor colocou, no nosso último bloco, 4 frentes. O senhor colocou sobre as fronteiras, que têm que ser filtradas. A gente tem que ter uma política de atuação em relação às drogas mais eficientes, prender. O senhor mesmo colocou que se prende muito traficantes, por exemplo, de drogas no país. O tratamento de quem usa drogas. Agora, tem um dado que eu acho que é fundamental a gente entender. Quando se prende, se tem um tratamento a esse preço. Nós temos hoje, isso é notório, a superlotação no sistema carcerário brasileiro. Essa superlotação gera um ambiente dentro do cárcere, dentro da prisão, mais favorável a multiplicar a violência do que conter a violência. Como é que, na opinião do senhor, se vai de prender, colocar numa penitenciária e talvez a gente esteja ali fazendo uma faculdade do crime, como alguns colocam? Antes da penitenciária, nós temos que ver os casos das delegacias de polícia que ainda estão com problema de superlotação. Nós temos aqui, por exemplo, na 9ª Subdivisão Policial de Maringá, um cárcere que seria para 114 presos, no máximo, e tem hoje 380. Então esse é um problema sério, o problema da superlotação. Nós não estamos dando conta da quantidade de presos que estamos tendo. As penitenciárias estão também superlotadas. E a Polícia Civil acaba tendo um outro ônus que não lhe pertence, que é a de cuidar de presos. E muitas vezes há um desvio de função, porque você, em vez de ter os policiais nas ruas, investigando o crime, está tomando conta de preso. Esse realmente é um problema sério. E o problema é que, na maioria das vezes, o nosso sistema prisional não ressocializa, que essa é a função da pena, né? Segregar, mas ressocializar, para que essa pessoa, após cumprir a sua pena, possa ser reintegrada à sociedade. Isso realmente na prática não tem ocorrido. Agora, o policial, ele, como o senhor colocou, ele cumpre função que não é dele. Ele tem uma sobrecarga. Existe uma situação complicada entre uma demanda muito grande e um grupo de pessoas muito pequeno para poder efetivamente dar conta disso. Em algumas cidades brasileiras, em reportagens que são colocadas no ar constantemente,
Chega a ser absurda a quantidade de serviços que o único policial tem que cumprir sozinho. Em delegacias menores, por exemplo, se é delegado, se é carcereiro, se é investigador, isso quando se tem alguém que possa agir dessa forma. Quer dizer, nós temos uma pessoa que está sobrecarregada. Esse policial civil, ele se frustra no exercício da profissão. Em algum momento ele se sente coagido, às vezes, até a não cumprir a sua função de forma eficiente. Isso acaba contribuindo para a violência? Eu penso que a demanda é muito grande e em toda a profissão eu acredito que em determinado momento o profissional acaba se frustrando de alguma maneira, né? Nem todo mundo se sente totalmente realizado na sua profissão. Mas eu penso que o policial civil, essa frustração seria na vontade de poder fazer mais do que está fazendo, produzir mais e de repente pelo encargo que tem, que você bem colocou, acaba não podendo produzir mais do que está produzindo. Mas, no modo geral, o trabalho da Polícia Civil é um trabalho gratificante, é um trabalho que realiza o policial. E de você conseguir resolver um caso, elucidar um crime, prender o autor do crime, dar uma resposta para a vítima, para a sociedade, enfim, é um trabalho realmente apaixonante, o trabalho da Polícia Civil, de investigar, de começar, de repente, você não ter dado nenhuma informação nenhuma a respeito do crime e, através do trabalho de investigação, de diligência, tal, você conseguir resolver e prender o autor do crime. Então, é gratificante. O senhor coloca aqui que é gratificante, é importante. Com qualquer profissão, quando você realiza bem o seu trabalho, você sente que você fez jus ou cumpriu sua função. Agora, tem um país que o senhor mesmo colocou, 18% dos crimes são solucionados. Quer dizer, a maior parte dos policiais civis se encontra, às vezes, de mãos atadas. É difícil para você qualificar bons profissionais, ter bons profissionais quando você tem esse ambiente no país? Penso que o que falta no país hoje ainda é um problema estrutural. Nós temos que melhor equipar as nossas polícias científicas, especialmente a criminalística, o Instituto Médico Legal, e o Instituto de Identificação também deveria ter uma identidade única no país, com coleta mais rápida de impressões digitais e identificação dos autores através dessa conduta. Então, o problema estrutural no país ainda é muito deficiente. Nós temos hoje, cada estado emite a sua identidade, a sua cédula de identidade. Seria necessário ter identidade única no país, né? Uma impressão digital coletada digitalmente e que fosse mais rápido para poder favorecer o trabalho, facilitar o trabalho da Polícia Civil. Então, o problema estrutural é sério ainda no país como um todo. Mas estamos avançando. Acredito que com o tempo, o Paraná vai estar se destacando em relação ao resto do país, mas seria necessário a união de todos os estados, e isso deveria vir do governo federal, a determinação para que houvesse uma identidade única e para que houvesse uma conjunção de esforços no sentido de facilitar o trabalho da polícia científica. Na falta de estrutura, que o senhor mesmo coloca, de um policial civil, muitas vezes os policiais se deparam com situações em que eles não têm instrumentos para poder investigar melhor o crime. Muitas vezes faltam a estrutura, mesmo técnica, para se poder fazer isso. E às vezes tem aquela história da intuição. Muitas vezes um crime tem que ser investigado por um policial em que ele tem que tomar determinadas decisões em cima de pouca informação. Sempre, né? O problema da informação é o mais sério. A polícia precisa da informação. Mas nós temos tido aqui em Caso de Maringá a participação da comunidade, de maneira geral, que tem contribuído bastante com isso. O Disque Denúncia, 181, 197, funciona. São instrumentos que têm funcionado, a população tem colaborado, tem participado, fornecendo informações que efetivamente ajudam a polícia a chegar ao deslinde do crime. Mas a intuição policial faz parte também do trabalho, né? As técnicas policiais aprendidas na Escola da Polícia Civil. Nós temos uma Escola Superior da Polícia Civil muito atuante no Paraná. Então, instrumentos para apurar o crime nós temos. Há deficiências, certo? Mas está aprimorando cada vez mais o nosso trabalho no estado do Paraná. Teve espinhoso, delegado, a convívio entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Se fala nesse país, vamos unir os dois aparatos. Não, a gente tem que conviver bem, e um convívio nem sempre muito harmonioso, se você pensar no âmbito nacional. Como é que o senhor avalia esse convívio com a Polícia Militar? Eu penso que a população não quer saber de quem que é a competência de atuação dessa ou daquela área, se é da Polícia Civil, da Polícia Militar, Federal, Ambiental, Rodoviária, enfim. A população quer que o problema seja resolvido.
Então eu penso e sempre por onde passei procuro trabalhar em conjunto com todos os órgãos de segurança. A Polícia Militar, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então a união de esforços é que leva a um bom trabalho. E essa atuação conjunta deve ser aprimorada cada vez mais, buscada por todos os entes. É claro que há problemas de convivência em todas as áreas, mas deve-se procurar aprimorar cada vez mais, se buscar essa união de esforços para poder levar porque o objetivo é o mesmo, né? É a segurança. É a segurança da população como um todo e a população nossa. Nós convivemos nessa sociedade. Os nossos filhos, os nossos familiares. Então, quando você trabalha em prol da sociedade, você está trabalhando também para a sua própria família. E isso deve ser buscado de maneira integral. E só se faz segurança havendo união de esforços. Não havendo divisão, não chega a lugar nenhum. Estou conversando com o Sérgio Barroso, que é delegado da 9ª Subdivisão Policial. Estamos aqui no Entendendo Direito. Nosso último bloco, nós vamos conversar com o delegado sobre 2 problemas que eu considero vitais quando se fala de segurança. A violência migra, a violência sai de um lugar para o outro. Aquele que comete a violência se desloca com muita facilidade de um lugar para o outro. Cidades do interior estão sofrendo hoje violências que antes eram típicas de cidades de maior porte. Como entender a migração e como garantir a segurança numa violência que se desloca constantemente? Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo Direito de hoje está conversando com o delegado da 9ª Subdivisão Policial, estou com o Sérgio Barroso, estamos falando sobre violência e o papel da Polícia Civil. Eu queria começar esse bloco, nosso último bloco, falando da violência que ela migra. A violência, aquele que comete a violência tem se deslocado cada vez mais. Até brincando um pouquinho, as redes sociais, algumas inclusive acabam se entregando nas redes sociais por transformarem a violência numa profissão e usarem as redes sociais até para se exaltarem como criminosos. Mas também se consegue na internet saber lugares, se planejar violência em outros estados. Aí a violência sai de São Paulo, Paraná, vai para Mato Grosso, desloca para Santa Catarina. E o senhor mesmo colocou no bloco anterior de que nós não temos sequer uma unificação do registro civil, da carteira de identidade. Certo. A dificuldade de ter acesso à informação de alguém que já cometeu crimes, por exemplo, em outros estados. Como funciona? Como a gente pode agilizar a segurança num ambiente como esse? Não, eu acredito que uma das maneiras seria realmente a unificação da identidade, uma única identidade para o país todo. Nós tivemos recentemente aqui em Maringá um caso típico disso daí, um roubo ao Banco do Brasil, tivemos no início do ano, 4 pessoas armadas entraram e praticaram um roubo e levaram R$163 mil. Nós conseguimos identificar essa quadrilha e descobrimos que eles também já tinham praticado o roubo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E lá eles não tinham a identidade, por exemplo, em Santa Catarina e Florianópolis não tinham a identidade deles. Nós encaminhamos os dados cadastrais deles aqui para Santa Catarina e lá eles conseguiram, através da impressão digital, identificar que era a mesma quadrilha. Isso não seria necessário se tivesse a identidade única, né? E se isso fosse digitalizado. Nós temos ainda o problema que o controle do processo digital, do processo de identidade ainda é manual. Então falta investimento por parte do governo federal. Do governo federal na área de tecnologia, na área digital, na área da unificação da identidade. Essa é a minha opinião. Seria uma unificação de um documento só. Exatamente. Isso, um documento e quando não se tem isso, como é que se faz para agir com quem tem um crime extremamente organizado? Porque a gente tem 2 tipos de criminosos. Calculo. Estou colocando 2 tipos, mas é claro, estou simplificando algo muito complexo. Que é aquele que tem uma violência, que é uma violência atípica, um crime cometido numa situação específica, e aqueles que têm uma violência de carreira, uma violência pensada e planejada, o chamado crime organizado e o crime local. Como agir diante desse tipo de violência? Qual das duas tem crescido mais? Nós estamos cada vez mais propensos a uma violência organizada? Ou o crime que acontece aqui é um crime cotidiano por questões locais? Eu penso que é mais o crime cotidiano, questões locais e derivados da droga. E até um adendo, eu queria dizer o seguinte, um levantamento que eu fiz recentemente, cheguei à seguinte conclusão. O total das pessoas presas na nossa região, 1/3 são adolescentes.
são apreendidas. Outro terço são de 18 a 24 anos. Ou seja, jovens, quase 2/3 do total das pessoas presas ou apreendidas são jovens ou adolescentes. E com um problema maior ainda, cerca de 67%, 68% não concluíram sequer o primeiro grau, ou seja, não terminaram o 9º ano ou a antiga 8ª série, né? Não terminaram o primeiro grau completo. Isso significa o quê? Que são jovens e adolescentes que estão na criminalidade e que estão fora da escola. E que quando vão sair da cadeia ou do educandário, vão voltar para a criminalidade, porque eles não têm como ser inseridos no mercado de trabalho, eles não têm grau de instrução, eles não estão preparados. Então aí vem uma questão da criminalidade, que além da impunidade, além do tráfico de drogas, nós temos a questão social, a questão da educação, né? Questão de habitação, questão de saúde pública, enfim, são diversos fatores. Então é necessário haver um investimento maciço também na área da educação. Nós estamos aí com um problema sério para manter os presos, nós falamos no nosso primeiro bloco, as cadeias estão superlotadas, os penitenciários estão superlotados, porque as polícias estão trabalhando, estão produzindo, estão tirando de circulação os autores de crime. Mas isso não tem sido suficiente, uma vez que a polícia trabalha na ponta do problema. E é necessário se combater a causa da criminalidade. Prevenção. A prevenção como um todo. E a prevenção passa por essas questões da desigualdade social, a questão do investimento na educação, da saúde pública, da habitação como um todo, geração de empregos. Maringá tem sido um oásis aí nesse universo, perto de outros grandes centros, por onde eu passei, por onde eu trabalhei. Por que o senhor acha, qual seria o fator que faz Maringá ser tão diferente? Olha, Maringá tem o 2º IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do sul do país. Então, aqui eu não vejo que haja falta de emprego, não temos favelas aqui na cidade de Maringá. Nós temos um problema, que é o problema da droga, o tráfico de droga, que está em todas as cidades, em todas as regiões, como nós falamos também no bloco anterior. E que não é um problema local, né? Que está disseminado. O problema tem lá da fronteira, que passa para cá, como nós tratamos. Delegado, tem algumas cidades vizinhas, por exemplo, pegar Sarandi, que tem um índice de criminalidade elevado, e Iguatemi, que são cidades próximas, que também se gera violência. Esse oásis, ele fica um pouco ameaçado quando a gente não para pensar nas cidades que estão muito próximas e que, de certa forma, tem uma ligação direta com a cidade? Olha, como você falou na nossa conversa inicial, né, a violência migra de um lado para o outro. Quando você começa a apertar o cerco em determinada região, a tendência é que o criminoso vá para outra. E a polícia não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? Então há também um problema de efetivo policial, que está sendo gradativamente resolvido pelo atual governo, que já investiu mais de 5.000 policiais militares, tem mais 2.000 policiais para ser contratado. Então avançamos muito no atual governo na área de segurança, na área de efetivo policial, mas ainda há deficiências para serem supridas. Então a gente tem que trabalhar com o efetivo que nós temos. E quando você aperta o cerco de um lado, o crime migra para o outro lado. Doutor Sérgio, tem um tema polêmico que eu queria perguntar para o senhor. O senhor é um homem da segurança pública, dirige um órgão de segurança pública. E o senhor mesmo colocou que o número de jovens envolvidos em crimes são 2/3 das pessoas, né, que estão envolvidas com a violência, com crimes. E as pessoas falam, vamos reduzir a maioridade penal. Inclusive você escuta essas discussões, tanto de quem pertence ao aparato de segurança, como quem não pertence, como você também escuta posições contrárias, de que isso não resolveria. A opinião do senhor? É um tema polêmico. Eu, pessoalmente, sou favorável à redução para 16 anos. Eu penso que hoje a população tem muito mais informações do que na década de 40, quando o Código Penal foi editado. Internet, redes sociais, televisão, informação, muito mais rápido hoje a comunicação e a formação das pessoas. É possível que os nossos jovens, nossos adolescentes saibam a diferença do que é certo e errado muito mais cedo do que na nossa época, ou na minha época pelo menos. Mas apenas prender não é suficiente. Para se diminuir a maioridade penal, seria necessário que tivéssemos uma unidade prisional adequada para que esses jovens fossem separados das demais pessoas e de que eles tivessem acesso à educação, que eles pudessem continuar o seu ensino dentro da unidade e pudesse também aprender um ofício. Então, não é simplesmente prender. Não é apenas segregar, nós temos que ter uma unidade prisional adequada
diferenciando jovens de 16 a 18 anos ou de 16 a 20 anos. Teria que haver aí uma limitação para separar esses presos de outros presos e que eles pudessem continuar a sua vida escolar dentro da escola, ou recomeçar, ou começar, porque tem muitos ainda semi-analfabetos ou analfabetos, e aprender um ofício, aprender uma atividade profissional para que quando eles pudessem sair da cadeia, ele pudesse ser inserido no mercado de trabalho. Então, tem que ser tratado esse tema assim, com muito carinho e com muita preocupação, não é apenas reduzir, mas preparar esses jovens, esses adolescentes, para ser reinserido no mercado de trabalho. Conversei com o Sérgio Barroso, delegado da 9ª Subdivisão Policial no Entendendo Direito. Delegado, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Até o nosso próximo programa, e nós, do Entendendo Direito, trazemos para você sempre informações para que você, como cidadão, conheça, primeiro, os seus direitos, mas também os seus deveres. E também saiba quais são os fatores que geram no dia a dia preocupações para o cidadão, como é o caso da segurança pública e a violência. Até o nosso próximo programa.